Fala, querido estudante. Então agora a gente vai para a parte de classificação de cadeias carbônicas. Então, como que a gente classifica uma cadeia carbônica? Eu coloquei aqui no quadro a primeira classificação, tá? Nós vamos ter 4 classificações. Então, a primeira delas é para a gente identificar se a cadeia é aberta, se a cadeia é fechada ou se a cadeia é mista. Então, é bem simples e as definições são simples. Então, como é que você define se uma cadeia é aberta, também conhecida como acíclica, ou ainda chamada de alifática? Perceba, são 3 nomes para a mesma coisa. A cadeia aberta é quando eu tenho carbonos, certo? Sequenciais, tá? Podendo formar ligações duplas, triplas, podendo formar ligações com outros elementos, mas ela não fecha, então ela não forma ciclo. A definição de cadeia aberta é só isso. Então, só essa. Cadeia aberta, acíclica ou alifática. É tudo a mesma coisa, tá? Cuidado com o termo alifático. É comum em exercício e muitas vezes as pessoas acabam se confundindo, né, com cadeia alicíclica, que a gente vai estudar mais para frente. Então, é esse o desenho, tá? Pode ter ramificação, pode ter outras coisas na cadeia, mas aberta, cadeia que vai de uma ponta a outra sem fechar, sem formar um ciclo. Automaticamente você vai entender o que é uma cadeia fechada ou cadeia cíclica. Uma cadeia fechada é uma cadeia, então, que forma um ciclo. A menor quantidade, né, de carbonos num ciclo, 3. Então, eu preciso de 3 carbonos para conseguir fazer o ciclo menor possível. E aí eu tenho uma cadeia com 5, posso ter uma cadeia com 6 e por aí vai, tá? Então, cadeia cíclica, cadeia fechada. Também pode ter dupla, podem ter outros elementos ligados. E por último, né, dentro dessa classificação, que é a primeira classificação, a cadeia mista. Ela tem parte fechada e parte aberta, tá? Podendo também, né, ter ciclos com 3, 4, 5, 6, até mais, e pode ter outros ligantes, né? Não só carbono. Então aqui tem uma parte fechada e uma parte aberta. Vamos para a classificação, então, número 2. A gente pode definir se a cadeia é saturada ou insaturada. Tudo depende da ligação, né? As ligações. Se as ligações são todas simples entre carbonos, então é importante. A gente está falando de cadeia carbônica, então a gente está analisando o que ocorre entre carbonos. Ligações simples entre carbonos, a gente chamou lá atrás de ligação sigma, tá? A gente vai classificar como a cadeia saturada. Todas as ligações são simples, independente se ela é uma cadeia aberta ou fechada. Professor, aí tem uma dupla ligação. Tem uma dupla ligação, só que não é com carbono, é com oxigênio. Então a nossa cadeia carbônica continua com ligações simples, ó. Então, entre os 3 carbonos existentes aqui, todas as ligações são simples. Então, a cadeia é saturada. Saturada, porque as ligações são simples. Quando aparece uma dupla ou uma tripla, a cadeia passa a ser classificada como insaturada. Então, insaturada é quando tem dupla ou tripla. Basta uma dupla ou uma tripla, né? Uma dupla ou uma tripla para a cadeia mudar de classificação. Ah, professor, mas tem várias ligações simples, tá? Várias ligações simples. Apareceu dupla ou tripla, então, ó, aqui podia ser uma tripla ligação. Aí eu tiro um hidrogênio daqui e outro daqui. Lembra que o carbono tem que fazer 4 ligações. Ó, exemplo de tripla, cadeia insaturada. Exemplo de dupla, cadeia insaturada. Então, é simples assim. Ah, mas eu posso me confundir? Por exemplo, se aparece aqui uma dupla ligação com outro elemento, um elemento X qualquer, você não pode prestar atenção nesse tipo de ligação se você vai classificar como saturado ou insaturado. O que importa são as ligações entre carbonos. Ok? Entendido? Então, repassando, cadeia saturada, só ligações simples entre carbonos. Cadeia insaturada, dupla ou tripla entre carbonos. Classificação número 3. Na terceira classificação da cadeia carbônica, a gente vai dizer se a cadeia é homogênea ou heterogênea. Como que eu explico se a cadeia é homogênea ou heterogênea? Homogênea, entre carbonos, só carbono. Então, é uma cadeia ininterrupta de carbonos. Não pode ter outro elemento entre carbonos, tá? Pode ser uma cadeia aberta, pode ser uma cadeia fechada.
Eu deixei esse espaço aqui para dar um exemplo que pode causar alguma confusão. Professor, e se eu tiver uma cadeia carbônica, mas de repente aparece um OH? A pergunta que você tem que se fazer é: esse oxigênio está entre carbonos? Se a resposta for sim, então ele é uma cadeia heterogênea. Agora, esse oxigênio não está entre carbonos, ele está fora da cadeia, tá? Então, ela continua sendo uma cadeia homogênea. Entre os carbonos, apenas carbonos. Cuidado, porque os alunos acabam se confundindo bastante. Acabam decorando, memorizando da seguinte maneira: apareceu outro elemento, a cadeia já é heterogênea. Não, a gente tem que entender a localização desse elemento. Então, se esse elemento estiver fora da cadeia, né, vamos dizer dessa forma, pendurado à cadeia principal, ao eixo de carbono, então a cadeia continua sendo homogênea. A definição de cadeia heterogênea é quando eu tenho um carbono diferente de carbono entre os carbonos. Esse carbono diferente, ele é chamado de heteroátomo. Hétero é diferente. Então, é um átomo diferente, um elemento diferente, e tem que ser entre carbonos. Então, por exemplo, aqui o oxigênio está entre carbonos. O oxigênio aqui é um heteroátomo, então a cadeia é heterogênea. Na cadeia cíclica também pode ocorrer, né? O nitrogênio está entre o carbono da esquerda e aqui em cima, ó. Então, o nitrogênio está entre. Ah, por que tem aqui um hidrogênio e aqui não tem? Número de ligações. O oxigênio faz 2 ligações, então ele já está aqui completo. O nitrogênio faz 3 ligações. Então, como ele está fazendo uma ligação simples com cada carbono, a outra ligação tem que ser com o hidrogênio. Mas o que importa é aqui, ó. Aqui eu tenho um carbono, aqui um carbono e aqui outro carbono. E o nitrogênio? O nitrogênio é o heteroátomo, ele está entre carbonos. Não se esqueça do seguinte: colocou Czinho, tem que preencher com hidrogênio, tá? Então é só colocar a quantidade de hidrogênio que está faltando, ó. Aqui H2 e aqui um H3. Professor, pode ter dupla? Pode, o composto pode ter dupla e continua sendo homogêneo. Pode ter tripla? Também. Então, a gente não está medindo o tipo de ligação, a gente está medindo só, verificando a quantidade de carbonos que estão conectados sem nenhuma interrupção, tá? Então, aqui o oxigênio seria uma interrupção da cadeia carbônica e aqui o nitrogênio também. Pense comigo que tem que ser um elemento que tem que fazer 2 ou mais ligações. Então, é impossível termos um hidrogênio entre carbonos, porque o hidrogênio só faz uma ligação. Para ele estar entre carbonos, ele precisa fazer no mínimo 2. Os mais comuns, né, dentro das funções que a gente vai estudar, oxigênio, nitrogênio e enxofre, né, muitas vezes aparece. Vamos para a classificação, a última classificação de cadeia carbônica, a classificação número 4. O que a gente tem na classificação número 4? A gente vai dizer se a cadeia é normal ou se a cadeia é ramificada. Então, classificação de cadeia normal ou ramificada. Cadeia normal, ela tem um único eixo. Você sai de uma ponta e vai até outra sem a cadeia puxar uma outra ponta, vamos dizer dessa forma, tá? Sem ter nada pendurado nela, de carbono. Então, a mesma coisa. Eu posso ter um outro elemento ligado? Ó, aqui eu dei um exemplo de uma cadeia única de carbono, né? Homogênea, porque entre carbonos só há carbonos, e ela vai de uma ponta a outra ininterruptamente. A cadeia cíclica também é considerada um eixo só. Você conta a cíclica toda. Por exemplo, se esse for o carbono 1, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 carbonos dentro de um único eixo. E aqui, professor, ó, aparece a dupla O. Está pendurado, parece uma ramificação, né? Mas não é. Ramificada é só quando tem carbono pendurado a um eixo, que a gente vai chamar de cadeia principal. Então, nesse caso, ó, entre carbonos é um único eixo. Mais uma dica para você, querido estudante. Se, por acaso, o exercício propor, deixa eu tirar aqui, ó, puxar um carbono para cá, tá? Então, aqui seria um H2 e aqui um H3. A pergunta é, isso é uma ramificação? Eu sei que causa confusão, porque esteticamente desenhado no quadro, parece que eu pendurei esse CH3 a um eixo. Mas você tem que pensar comigo que um composto ele é tridimensional. Então, quando eu coloco um carbono na ponta, é como se eu estivesse aumentando o eixo.
A diferença é que ele não coube aqui, ó, ao lado, eu coloquei ele para baixo. Poderia ter colocado ele para cima. O que você tem que pensar é que você vai de uma ponta a outra, tá? E não tem nenhum carbono pendurado nos carbonos, principalmente do centro. Porque se eu adicionar mais um carbono à ponta, ó, numa outra ponta, colocar aqui, por exemplo, ó, então aqui volta a ser um CH2, para não estourar o número de ligações, aqui um CH3. Isso tudo continua sendo uma cadeia normal, porque não há ramificação de carbono. Perceba, tem uma dica aqui para você. Na cadeia normal, os carbonos são primários e secundários. Tá? Então, ó, esse carbono é primário, esse carbono é secundário, 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 secundário e primário. Então perceba, eles estão ligados em linha. A diferença é que eu não pude desenhar linear, nem desenhar de baixo para cima, né? Escrever a forma estrutural. Acabei fazendo uma curva, mas isso não impede que eu entenda a cadeia como um único eixo. Então, muita atenção. Deixa eu voltar para o original aqui, ó, do jeito que estava quando começamos, tá? Para ficar uma anotação mais limpa. Então entenda que se tiver carbonos ligados aos primeiros, continua sendo uma cadeia normal. Quando que a cadeia é ramificada? Já acabei falando, né? A cadeia ramificada é quando eu tenho dois eixos. Quando tem ligado à cadeia, por exemplo, essa cadeia aqui, ó, um único eixo, tá? Igual a essa. No entanto, se eu colocar um carbono aqui no carbono do meio, eu vou acertar o número de hidrogênios aqui para a gente, ó. Aqui é só um hidrogênio. Essa cadeia é considerada ramificada. Por quê? A gente acaba desenhando assim, ó. Há um eixo, que a gente pode chamar de eixo principal, ou cadeia principal. A cadeia principal será a maior cadeia de carbonos ininterrupta. E pendurada a essa cadeia principal, existe aqui um carbono. O carbono pendurado à cadeia principal é uma ramificação. Tá? Então, carbono ligado numa cadeia, num eixo. Então, tem dois eixos, ó, tá vendo? Isso é considerado ramificado. Vamos para mais um exemplo? Essa cadeia, ela é normal, é idêntica a essa aqui de cima, ó. E se para eu ter uma ramificação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar um carbono, qualquer carbono, tá? Então, liguei um carbono, pronto. Simples, tá? Virou uma cadeia ramificada. Por que é uma cadeia ramificada? Porque você tem o eixo da cíclica, que é considerado um eixo. Ela é a cadeia principal, que ela é a maior. Então eu começaria a contar aqui, ó, no carbono 1. Tem 6 carbonos aqui e acabou virando uma ramificação. Professor, isso é uma cadeia mista, não é? É uma cadeia mista. Você tem parte fechada e parte aberta. A cadeia mista, ela é sempre ramificada, porque ou a cadeia principal é a parte cíclica, e aí automaticamente a parte aberta vira uma ramificação, ou o contrário, você tem a cadeia principal aberta e a fechada vira uma ramificação. Então a mista sempre é uma ramificada. E aqui, mais um exemplo que está em branco ali para a gente preencher para poder entender. Professor, e se puxar aqui um cloro, tá? É uma ramificação? Não. O carbono continua sendo ligado dentro de um eixo, ó, um eixo de carbonos. Não tem carbono ligado na ramificação, pendurado à cadeia principal. Tá? E olha que interessante, né? Vou falar para você dos 3 exemplos que estão aqui, na dica que está aqui. Quando a cadeia é ramificada, ela apresenta carbonos terciários e carbonos quaternários. Normalmente, onde tem a ramificação, ele muda para terciário. Ó. Se tivesse uma outra ramificação, ele mudaria para quaternário. Perceba, onde a ramificação está ligada aqui, ó, ele virou um carbono terciário. Lembra o que é carbono terciário? Que ele está ligado a outros 3 carbonos, coisa que não acontece na cadeia normal. Tá? Mesmo esse carbono com cloro, ele continua sendo secundário. Ó. Então parte aqui para cima, só carbonos primários e secundários. Para ele ser uma ramificação, eu posso colocar um carbono aqui, ó. Pronto. Agora é uma cadeia ramificada, mas ela é ramificada não por causa do cloro, ela é ramificada por causa desse carbono que aqui agora se transformou terciário. Podendo ter dupla ou não, tanto faz, tá? Ele pode apresentar uma dupla. Bom, deixa eu terminar agora e preencher com os hidrogênios, né? Esse aqui é um carbono, são 3 hidrogênios. Aqui é uma outra cadeia, ó. Então são 3 hidrogênios. Aqui 2 hidrogênios. Aqui um hidrogênio. Aqui 3 hidrogênios. E aqui 3 hidrogênios. Não se esqueça, se eu represento na forma de bastão, né, nessa forma resumida por traço,
eu não preciso colocar os hidrogênios. Marquei a letra C, tenho que colocar os hidrogênios. Espero que você tenha entendido classificação de cadeias carbônicas. Boa revisão, bons estudos e até a próxima.